Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior, neste vídeo nós iremos falar sobre os dois principais comandos para leitura de dados, e impressão de dados na tela. Tá? Então todas as vezes que a gente está desenvolvendo um aplicativo de console, como por exemplo esse aqui, ó, o date é um comando aqui do Windows que permite a gente trocar a data. Então, é um comando no sistema operacional que eu posso trocar a data. Eu posso trocar a data aqui tanto na parte gráfica do Windows, clicando aqui em cima do reloginho, ou eu posso abrir o prompt do DOS e executar o comando date, certo? Então, nesse caso aqui do comando date, ele vai mostrar o resultado, ele vai mostrar um resultado na tela, que seria isso aqui, data atual é 14/3/2023, e digite a nova data. E aí o cursor está piscando, ó, o cursor está piscando ali, esperando eu digitar uma nova informação. E aí quando eu der um Enter, ele vai fazer alguma coisa com essa informação. Então quando a gente está desenvolvendo programas de console, é muito comum a gente ter que imprimir informações na tela e depois ler informações do teclado, ok? Então como que a gente faz isso na linguagem C? A gente utiliza dois comandos. Esses dois comandos a gente vai usar muito, que é o comando printf e o comando scanf. Esses dois comandos são os dois comandos que a gente vai mais utilizar dentro do C. O printf, como o próprio nome já dá uma noção aqui, eu vou imprimir alguma coisa na tela. Vou imprimir na tela. E o scan, eu vou escanear, eu vou ler, eu vou monitorar, tá? Tenta associar esse conceito. Eu vou pegar do teclado, então eu vou monitorar alguma coisa do teclado. E aí todos os comandos no C seguem mais ou menos o mesmo padrãozão de todas as outras linguagens de programação. Você tem o comando, abre e fecha um parênteses. E aí dentro desses parênteses a gente pode colocar ou não parâmetros, ok? A gente vai entender o que são os parâmetros logo na sequência aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Então se eu quiser imprimir uma mensagem na tela, olá, seja bem-vindo ao C, então eu vou usar o comando printf. Então o comando printf é o comando que escreve qualquer coisa na tela. Então sempre que eu quiser escrever alguma coisa na tela, é o comando printf. Agora, o que eu quero escrever na tela, qual é o conteúdo que eu quero escrever na tela, aí eu preciso especificar isso dentro aqui do comando, entre aspas. Então isso aqui, ó, o que eu escrever entre as aspas, por exemplo, olá, seja bem-vindo ao C, exclamação. Se a gente clicar aqui para executar, a gente vai ter o resultado na tela aqui, olá, seja bem-vindo ao C. Então esse conteúdo, exatamente que está do jeito entre as aspas aqui, ó, ele foi exibido na tela. Então a gente fala que toda essa informação aqui, ó, ela é um parâmetro para o comando printf, ok? Então a gente está estipulando para o printf como que é para ele, o que é para ele imprimir na tela. Então printf imprime na tela. Agora o que é para imprimir na tela? Aí o que é para imprimir na tela a gente vai colocar aqui entre as aspas. Então todas as vezes que eu quiser imprimir um conteúdo na tela, a gente vai utilizar o comando printf e o conteúdo que eu quero imprimir na tela eu vou colocar entre aspas, tá bom? Bom, mas aí a gente precisa entender que o que eu colocar entre aspas vai sair exatamente desse jeito na tela, com algumas exceções que a gente vai ver mais à frente, tá? Bom, vamos imaginar que eu tivesse aqui uma variável. Eu vou criar uma variável aqui, vou declarar uma variável inteira chamada idade, e eu vou falar que a idade aqui é 90. No próximo vídeo a gente fala do scanf, que é a leitura do teclado. Aqui eu já estou colocando o valor 90 direto na variável idade. E se eu quiser imprimir esse conteúdo na tela com uma mensagem assim, a idade do usuário é X anos. X anos, ok? Bom, mas eu não quero que saia X anos. Se eu executar do jeito que está aqui, ó, vai sair na tela a idade do usuário. Deixa eu só tirar meu antivírus aqui. Vai sair na tela que a idade do usuário X, a idade do usuário, do usuário é X anos. Mas eu não quero que saia X anos, eu quero que saia o conteúdo de uma variável. Aí como que eu faço isso? Como é que eu faço para que esse conteúdo seja impresso na tela, para que ele saia na tela, tá? Usando o printf, a gente precisa dizer para o printf que a gente não quer imprimir esse X e, na verdade, no lugar do X, eu quero imprimir algum conteúdo que está vindo de uma variável, certo? Então eu preciso colocar aqui um caractere de formatador que a gente fala, um formatador. Todo formatador no printf começa com um percentual. Então quando eu colocar um percentual aqui, automaticamente ele vai entender que é um formatador ali, tá? Se eu executar o nosso comando agora, note que ele vai vir aqui uma informação toda maluca aqui, ó, lá, a idade do usuário é
uma informação toda maluca, ok? E por que veio essa informação toda maluca? Porque eu tenho que falar qual é o formatador, qual é o tipo do formatador e em qual variável que está esse conteúdo. Então, se eu quero que no lugar desse percentual seja substituído pelo conteúdo de uma variável, eu vou ter que especificar qual é o nome da variável. E aí eu especifico o nome dessa variável colocando aqui um segundo parâmetro. Então os parâmetros dentro dos comandos, a gente separa os parâmetros por espaço, tá? Então aqui eu tenho um parâmetro, aqui eu tenho o primeiro parâmetro, e depois da vírgula eu tenho um segundo parâmetro. Então sempre que eu quiser fornecer mais de um parâmetro para um comando, e lembra que o parâmetro é o quê? É algo que vai mudar o funcionamento do comando, certo? Então eu mudo o jeito dele funcionar, tá? Então a gente viu uma opção do printf que a gente imprime apenas uma mensagem na tela, e agora a gente está vendo uma outra possibilidade que é imprimir uma mensagem na tela, que a gente vai misturar um texto com o conteúdo de uma variável. Para fazer isso, eu preciso colocar um formatador na posição que a gente quer que saia o conteúdo da variável, e aí eu preciso especificar o nome da variável. Então aqui a variável é a idade, certo? Então, quando eu coloco esse percentual aqui, eu estou querendo falar assim, o printf é para você imprimir na tela a idade do usuário e no lugar desse percentual, coloca o conteúdo da variável idade. Então, nesse momento, ele vai lá na variável idade, pega o conteúdo que está gravado lá dentro e vai exibir nessa posição aqui, no lugar desse asterisco, desse percentual. Ele vai substituir, certo? Só que aí tem mais uma regrinha, e por isso que eu falo que o C é um pouquinho chato, ele tem um pouquinho de detalhes, né? Eu preciso falar aqui qual é o tipo dessa variável. E aí o formatador que define o tipo é o %d, ok? Eu vou mostrar quais são os formatadores que a gente tem no próximo vídeo, tá bom? Então, o %d já é para números inteiros. Então, toda vez que você quiser imprimir o conteúdo de uma variável que é inteira, você vai usar o %d, tá? Então, a idade do usuário é %d. E aí, então, vai sair na tela, no lugar de %d, vai sair o conteúdo da variável idade. Então, vamos executar aqui. Então, saiu lá. A idade do usuário é 90 anos, certo? Ok. Então, a gente conseguiu fazer a substituição do conteúdo do formatador pelo conteúdo da variável. Desculpa. A gente substituiu a marcação do formatador pelo conteúdo da variável. Rogério, tem que ser nessa ordem? Sim, tem que ser nessa ordem. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso colocar a variável e depois a mensagem. Tem que ser naquele formato. Se a gente executar aqui, ó, ele vai ficar maluco, ele vai se perder, ok? Então ele espera que você escreva primeiro a frase e depois a variável. É do mesmo jeito que funciona no português, pessoal. Não precisa criar pânico. No português a gente não tem um monte de regra. No português, quando a gente quer usar uma exclamação, um ponto final ou uma interrogação, a gente coloca isso no começo da frase? Não, é no fim, certo? Então aqui é a mesma coisa. No printf eu quero mostrar a mensagem na tela, então eu escrevo a mensagem. No lugar, dentro da mensagem, na posição exata que eu quero que saia o conteúdo, eu coloco o formatador. E aí depois eu coloco o nome da variável que eu quero substituir o conteúdo, tá bom? Então vamos ver aqui as possibilidades. Vou fazer um outro comando, vou colocar aqui, ó, printf. Vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo ao C. Note que aqui, ó, a gente tem apenas uma única mensagem. Eu não tenho aqui dentro a necessidade de imprimir nenhuma variável. Eu quero exatamente imprimir desse jeito. Seja bem-vindo ao C, certo? Se eu executar esse comando aqui, vai sair na tela. Vamos ver o que ele deu erro aqui, ó. Deu um erro, ó. Vamos dar uma olhada na... Ó, sempre quando der um erro, ele vai marcar qual é a linha, ou provavelmente próximo da linha onde dá o erro. E aqui embaixo ele sempre vai te mostrar a mensagem de erro, normalmente destacada em vermelho. Então aqui ele está falando, ó, undefined reference to print. Todas as vezes que vier essa mensagem de erro, undefined reference, significa que ele não conseguiu encontrar aquele comando que você escreveu. Não existe o comando print, existe o comando printf. Aí sim, agora ele consegue executar. Então é de suma importância quando a gente executar um comando que der uma mensagem de erro, você lê essa mensagem de erro. Lê a mensagem de erro. Se você não conseguir entender o que é a mensagem de erro, tenta traduzir ela do inglês para o português. Se você não entender, você pega
um pedaço da palavra e pesquisa no Google. Depois eu vou mostrar alguns vídeos de como a gente faria essas pesquisas, tudo bem? Então a gente teve na tela aqui, ó, seja bem-vindo ao C, exclamação, a idade do usuário é 90 anos. Ah, Rogério, mas saiu pregado um texto no outro. Ok, saiu pregado um texto no outro porque a gente não falou que era para quebrar uma linha, que era para saltar uma linha. Daqui a pouco a gente já mostra como fazer isso, tá bom? Beleza? Bom, e tem também, pessoal, a possibilidade apenas da gente imprimir o conteúdo de uma variável. Se você simplesmente quer imprimir o conteúdo da variável e não quer colocar nenhuma palavra antes, a gente pode simplesmente fazer assim, ó, printf, abro e fecho parênteses, coloco o formatador, entre as aspas, é obrigatório a gente colocar o formatador, e aí eu quero imprimir a idade. Como a idade é um valor inteiro, então eu vou colocar aqui %d. Sempre %d. E é juntinho, %d junto. Não posso colocar um espaço aqui, %d. Então olha só o que a gente vai ter se a gente executar. Eu vou ter a mensagem seja bem-vindo ao C, que foi impresso por conta da linha 8. Eu tenho o número 90, que foi impresso por conta da linha 9. E eu tenho a idade do usuário é 90 anos, impresso pela linha 10. Então a gente tem essas três possibilidades. Na verdade existem outras possibilidades, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra possibilidade e depois tem outras ainda que a gente vai vendo ao longo dos vídeos. Bom, e se eu quisesse imprimir mais de uma variável na mesma frase? Bom, vamos imaginar que eu tivesse aqui um peso. Peso é float, né? Então float, peso, é igual a 90,5. Termina com ponto e vírgula, tá? Por padrão, as variáveis a gente sempre coloca no início, depois eu explico isso, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e eu quero que saia a mensagem assim, a idade do usuário é tal e o peso é tal. Então, eu vou colocar aqui, ó, printf, a idade do usuário, vou colocar uma maiúscula aqui, a idade do usuário é % de anos e % quilos. Deixa eu colocar no português aqui. Vírgula. E aí eu vou ter que colocar aqui agora as variáveis que a gente quer. Olha só. Eu expliquei para vocês que cada vez que o C encontra um percentual, significa que ele vai, no lugar daquele percentual, ele vai substituir por um conteúdo, certo? Então, aqui a gente vai repetir idade. Então eu já sei que %d, no lugar de %d, ele vai substituir pelo conteúdo da variável idade. E agora a gente colocou um novo percentual, porque aqui nesse lugar eu quero substituir por um outro conteúdo. E qual o conteúdo que eu quero substituir? Aí eu preciso colocar o nome da variável aqui na frente, separado por uma outra vírgula, que é a minha variável peso. Então agora, o nosso comando printf possui quantos parâmetros? Ele possui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é isso aqui, certo? Lembra que os parâmetros são separados por vírgula, dentro dos parênteses, tá? Toda vez que eu tiver um comando que abre e fecha parênteses, ali dentro, todas as vezes que eu tiver uma vírgula, fora das aspas, essa vírgula vai separar os parâmetros, tá? Então, a idade do usuário é % de anos e % quilos. Esse é o meu primeiro parâmetro. O meu segundo parâmetro é a variável idade. E o conteúdo da variável idade vai ser substituído aqui, ó, nesse %d. E a variável peso, o conteúdo dela vai substituir o % nessa posição. Só que aí eu preciso colocar um formatador específico do peso. Qual é o formatador de peso? Formatador de peso formatador de peso não. Qual é o formatador de variáveis do tipo float? É o %f. %f, ok? Então, aí nesse momento a gente está especificando que nessa posição eu quero substituir o conteúdo pelo conteúdo da variável idade e nessa posição eu quero substituir pelo conteúdo da variável peso. Vamos executar? Então a gente tem aqui, ó, seja bem-vindo ao C, 90, a idade do usuário é 90 anos, a idade do usuário é 90 anos e 90,5 quilos. Aí saiu uma quantidade grande de zeros aqui que eu explico no vídeo mais à frente como que a gente faz para controlar essa quantidade de caracteres depois do ponto, ok? A quantidade de casas decimais, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo para a gente finalizar e o vídeo não ficar muito comprido é que essas variáveis aqui elas são posicionais, tá? Então se eu inverter aqui, ó, se eu colocar peso antes de idade, e aí tem que ser dessa forma, tem que ser separado por vírgula,
E a última variável, eu não preciso colocar vírgula depois dela, eu só tenho que colocar vírgula entre as variáveis. Então, no lugar de %d vai sair agora o conteúdo de peso. E no lugar de %f vai sair o conteúdo de idade. E vai sair tudo errado. Se a gente executar aqui, ó, olha lá, saiu 0 anos aqui e 0 quilos aqui. Ele se perdeu. O C ficou todo perdido. Por quê? Você falou que era para imprimir um conteúdo do tipo decimal e passou uma variável que é float. Então isso aqui é por posição. Então eu tenho aqui o meu primeiro parâmetro é esse. E o meu segundo parâmetro é esse. Então ele vai substituir pela primeira variável e esse aqui ele vai substituir pela segunda variável. Então, a gente tem que colocar na ordem correta. Ou eu inverto aqui, ou eu teria que inverter aqui. %f e %d. Agora ficou coerente com a sintaxe, que é o jeito correto de escrever. Se eu executar, vai funcionar. Saiu lá, 90,5 e 90 quilos, saiu meio maluco ali, ok? Né? A gente falou assim, a idade do usuário é 90,5 anos e 90 quilos. Cara, ficou invertido, né? Mas por que ficou invertido? Porque a gente falou que era para ser assim, tá? Então, tem que ser coerente aqui. Então, se eu quero que aqui saia a minha quantidade de anos, então aqui primeiro eu vou colocar idade. E eu deixo o peso para colocar depois. Então, %d e %f. Ah, Rogério, se eu quisesse inverter isso, aí você tem que inverter, mas você tem que inverter a frase, né? Então, poderia ser assim, a idade do usuário é %f peso, aí não é a idade, né? Seria o peso do usuário é %f e a idade é %d anos. Então você teria que inverter. Aí sim vai funcionar certinho, vai ficar coerente, ok? Então saiu lá, ó, o peso do usuário. Opa, ficou. A gente cometeu algum erro aqui, deixa eu ver. Faltou inverter aqui. Ah, então tem que inverter aqui também. Então, se a gente executar agora, então a gente tem lá, o peso do usuário é 90,5 e a idade é igual a 90. Então, agora ficou certo, tá bom? Então, eu queria que vocês entendessem o printf aqui, como que ele funciona de uma maneira simples, tá bom? Vou finalizar esse vídeo. No próximo vídeo eu dou sequência aqui em outras características do printf, tudo bem? Até mais, até o próximo vídeo.